Durante o feriado do Carnaval, anualmente, o Rabino Alper, ele organiza um Kinuz HaShluchim, um congresso nacional de todos os rabinos do Chabad do Brasil. Eles ajudam com passagem, inclusive, para todo mundo poder vir. E fazem um dia inteiro de estudos, workshops, muito, muito especial e bastante inspirador. Então, ontem a gente passou o dia lá escutando palestras, dando palestras e compartilhar uma história muito bonita que ele contou. Ele está agora lançando um livro de memórias, os 50 anos mais, os 52 anos que ele está no Brasil. E quando ele saiu para Shlichut, Chabad era muito pequeno, foi dos pioneiros. Então ele tinha um contato muito próximo com o Rebbe para perguntar assim, coisas do dia a dia que hoje a gente já tem muitas diretrizes já de outras pessoas, mas ele teve bastante esse privilégio. Ele contou que como que ele mandava cartas naquela época, a carta expressa, ele escrevia a carta, colocava no envelope e colocava um selo americano. Ia até o aeroporto, pedia para alguém que estava indo para os Estados Unidos, sempre encontrava uma boa alma, ninguém se preocupava, né? Naquela época, o que tinha dentro, se ia explodir, se não ia. E ele pedia para a pessoa, você chega lá, a primeira esquina que você achar aquela, como é, caixinha do correio, Posso, hã? posso. Poste, não é nada da minha época, eu conheço o e-mail. Bom, e aí, assim, essa era a carta expressa que ele conseguia mandar, muito interessante. É. Outras épocas. Eu levei uma carta, né? É? E aí ele contou o seguinte, naquela época, falando 40 anos atrás, mais, não sei exatamente a época, Nem tanto. 30 e pouco? Nem tanto. Hã? Uns 25. Não, que 25 mais, bem mais. Do que você está falando? Da carta. Da carta que É. você mandou? Não, estou falando da época da história. Bom, Ah, então ele começou no Rio de Janeiro, Rabinópolis, contando, depois ele veio aqui para São Paulo é. e tinha a primeira casinha pequena lá no Melo Alves e eles começaram a dar shiurim uma vez por semana, toda terça-feira à noite. E aí, acho que dia das 8 às 9, depois das 9 às 10, eram duas turmas, uma é para os jovens, outra depois para os casais. E ele falou que lotava, eram 400 pessoas. Na época, assim, não tinha muitos rabinos que eram abertos para o público, então o pessoal estava sedento. E o portão era aberto, não tinha portaria, né, cavato na porta, entrava todo mundo. E vira e mexe aparecia, como eles chamam, algum brasileiro, não judeu. E apareceu lá um dia um casal brasileiro, casal gentil, não judeus, ficaram lá para a palestra. Depois que ele terminou, pediram para eles se podiam conversar com ele alguns minutos. E aí eles contam que eles têm uma filha, falou o nome, chamava Ângela, que ela estava, Deus nos livre, com 4 tumores na cabeça, do além. Eles eram pessoas de muitos bens, já tinham ido para todo tipo de médico e tratamento, etc. E a situação estava muito difícil. E, inclusive, o Rabino ainda não falava bem português, disse que ele era desembargador, falava muito bem inglês, pessoas assim, de alto nível. E aí indicaram para ele que tem um rabino em Nova York, e o contato com esse rabino em Nova York é o Rabino Alper. E aí ele falou, tudo bem, então vamos escrever uma carta. Ele escreveu uma carta para o Rebbe, escreveu em inglês para eles poderem ler. Eles leram, entenderam, concordaram, assinaram. E aí ele foi até o aeroporto mandar a carta já para chegar expresso. E aí passam algumas semanas, ele chega terça-feira à noite, e ele vê que aquele casal está lá, e em volta desse casal um monte de gente. Ele pensou, bom, deve ser que tem boas notícias. Em resumo, eles estão lá e eles contam que a filha deles foi no médico e os 4 tumores literalmente sumiram. Literalmente sumiram. Passam 5 meses mais ou menos e ele vai passar 10 dias em Nova York. Ele está lá, passou vários dias, ai, ô, Rabino. o rabino. O casal sumiu. Ele falou, acontece frequentemente, a pessoa vem quando precisa, resolveu o problema, desaparece. E aí ele viajou para o Rebbe e ficou lá 10 dias. No último dia que ele estava lá, ele já estava para ir embora para o aeroporto, e aí o Rabino Lebo Groner, secretário do Rebbe, está procurando ele. E aí ele fala, o Rebbe quer falar com você. O Rebbe quer saber. Ele falou, o que que foi? O Rebbe quer saber como que está a Solange. Não, Solange, falei? Ângela, obrigado. Como que tá? Tá vendo?
E aí, ele, na hora, ele congelou. Ele falou que quando a coisa se resolveu, ele esqueceu de comunicar ao Rebbe. E aí ele ficou pensando, na hora ele sentou, escreveu tudo, todos os detalhes que ele sabia, e mandou, colocou para o Rebbe. Mas aí depois ele ficou pensando, por que que o Rebbe deixou para o último dia? Ele já estava lá 10 dias. Mas ele falou, a conclusão que eu tirei é que durante esses 5 meses, essa menina, ela tinha 12 anos na época, que estava com esse problema, que não era judia, ela ficou nas rezas do Rebbe, ficou na cabeça dele. Enquanto eu não tinha comunicado a ele que ela estava melhor, entre as milhares de pessoas que ele se preocupa e com outras pessoas talvez mais importantes, eu não tinha comunicado a ele, ele estava ainda rezando por ela. E de fato ela ficou bem. Aí ele conta que se passaram 5 anos mais ou menos, ele estava procurando uma casa para fazer atividade para crianças, crianças que estudavam em escolas não judaicas. E aí tinha um rabino que trabalhava no Beit Chabad, ele pediu para ele encontrar uma casa. Ele falou, encontrei uma casa perfeita. Só que a casa ficava depois da 9 de julho, e era perigoso para atravessar com as crianças, 9 de julho, ele não queria essa... O Rabino Rapper falou, não, de jeito nenhum, esquece. Ele falou, não, vem, por favor, pega um cafezinho, depois vai ficar frio. Mas o Rabino insistiu para o Rabino Rapper, falou, vem, por favor, só venha ver a casa. Ele falou, eu vou ver, já que você está me insistindo, mas eu já te garanto que eu não vou pegar essa casa que não é segura. Aí eles vão até lá, eles batem na porta, e quem abre a porta? A Ângela abre a porta, uma menina já de 19 anos. Abre a tampa lá para ela. Tem ainda. Abre a tampa, você vai conseguir tirar mais. E aí ele falou, nunca mais tive notícias, mas pelo menos até os 19 anos eu sei que ela ainda estava bem. E aí ele concluiu dizendo, essa foi a última história que ele contou, ele falou, se por 5 meses o Rebbe estava preocupada com ela, então imagina a preocupação que ele tem com cada Yehudi, a preocupação que ele tem com cada um de nós, quando a gente pede uma brachá e assim por diante. Foi uma história muito marcante. Queria compartilhar com vocês. Essa é a casa do Projeto Felicidade aqui da Pacaembu. O que que tem? Essa casa que você Não, está não, dizendo. muitos anos atrás, não era atividade para crianças bem antes do Projeto Felicidade. O Projeto Felicidade deve ter 15, 20 anos. Tá? Isso aqui. 1900. Estamos falando uma história de... 2001. Não, não, história mais antiga. Bem mais antiga. Bom, Pai família não apareceu? não apareceram mais. Rabino é igual médico. Quando está doente, precisa. Liga, tá melhor. Você liga para avisar, médico, eu tô bem? Eu sei. Sim? Tá bom, Baruch Hashem. Mas a gente não pode ser igual paciente. Nós temos que lembrar de Hashem sempre. Se Hashem faz para a gente um milagre, a gente sempre tem que agradecer. Esse é um problema humano que a gente esquece de saber agradecer a Hashem. É muito feio desse desembargador. Sim, mas acho que o Rabino também, ele levou a mensagem para ele, e que ele talvez não soube agradecer, né? Se ele pediu uma carta, pediu uma brachá, ele se esqueceu de comunicar que obrigado, né? Tá tudo bem. Então, a lição fica. Ok, hoje a gente começa um novo capítulo, que é sobre a mitzvah de Kibud Horim, Kibud Avaim, honrar o pai e a mãe. Eu já digo que aqueles que, infelizmente, já não têm mais como cumprir essa mitzvah, literalmente, com os pais vivos, mas a mitzvah continua mesmo depois que os pais já faleceram. A gente vai estudar a Halachot em relação a isso. E quem não tem pais vivos, infelizmente, mas ele tem filhos, que ele pode ensinar para eles essa halachá, é uma halachá muito importante e é considerada uma das mitzvot mais difíceis que existem. A ponto que havia um sábio da Gemara que quando ele honrava os pais de todas as formas, mas eu acho que quando foi o pai, a mãe dele faleceu, quem foi? Sim, a mãe dele, Rabi Tarfon, obrigado. Quando a mãe do Rabi Tarfon faleceu, ele se sentiu aliviado. Falou, por quê? Porque isso era um fardo muito grande, uma mitzvah muito difícil. O tempo todo eu estava preocupado se eu estou conseguindo cumprir essa mitzvah da melhor forma. Então, é realmente uma mitzvah muito difícil. Entre as dificuldades dessa mitzvah, é que é daquelas mitzvot que não existe um limite. Quer dizer, não existe eu já fiz o suficiente. Eu fui lá, dei 10% de tzedakah, já fiz o limite. Tá bom? Se eu quiser, eu posso dar até 20, 25% daquilo que eu tenho. Pronto, fiz a mitzvah, não tem como fazer melhor que isso. Coloquei o tefilim, comprei um bom tefilim. Pronto, já estou no limite. Honrar os pais, não é uma mitzvah que tem fim. Não, eu já honrei, ponto final, acabou. A vida inteira, o tempo todo, você tem essa mitzvah. Tem momentos que está isento, etc., mas é uma mitzvah que ela é constante. Então vamos ver algumas coisas em relação a essa mitzvah. Curiosamente, essa mitzvah ela está do lado direito das luchot. Quando Hashem ele deu as luchot, as duas tábuas da lei,
do lado direito estão as mitzvot entre o homem e Hashem, e essa mitzvah, ela tá, é a quinta mitzvah que está junto, que ela está comparada, ela está no mesmo, na mesma sequência, as mitzvot entre o homem e Hashem. Tá falando não é essa história, é outra coisa. Ah, que ele colocava as mãos. É, que Qual ele que? achava que era muito grande. Se os Rahamim falaram que está longe. Essa outra, desculpa. Tá, então o Rabbi Tarfon corrigindo, Nissim que sabe Baruch Hashem bastante Guimará, tem memória boa, mas a história do Rabbi Tarfon é que a mãe dele estava andando no meio do caminho e a sandália se rompeu. E para a mãe não pisar no chão, então ele foi engatinhando, colocando as palmas das mãos dele, para a mãe pisar em cima, para não ter que pisar diretamente no chão. E os Rahamim comentaram, muito legal, muito bonito, mas isso está muito longe do que aquilo realmente, do que realmente Hashem espera da gente em relação ao mitzvah. Hashem espera muito mais. Acho que a gente precisa aprender um pouquinho mais, né? Estamos longe dessa. Então diz aqui Alahá, uma mitzvah está ser uma mitzvah positiva da Torá, honrar e temer o pai e a mãe. E essas são mitzvot que a gente recebe o parte do lucro dela aqui nesse mundo. Então, o que significa isso? A gente lê todos os dias uma Mishnah que ela fala das mitzvot que a gente recebe nesse mundo e também no mundo vindouro. Então, o que acontece? Nesse mundo, quando a gente faz uma mitzvah, Hashem ele não recompensa a gente. Ah, é? Não está escrito no Shema? Vayayim, Shamot, Ishmeu, se você escutar, fizer mitzvot, eu vou te dar comida, vou te dar parnassá, vou te dar tudo o que você precisa. Mas a verdade é que quando Hashem ele fala, se você escutar a minha voz, eu vou te dar a chuva, etc., não é o pagamento. O que ele está dando é melhores condições de trabalho. Quando a gente faz uma mitzvah, o impacto dela é tão grande que não tem aqui nesse mundo como o mundo conter o impacto de uma mitzvah. Uma mitzvah é uma realização física que ela tem um impacto espiritual infinito. Então, só no mundo vindouro que você vai conseguir poder apreciar o que realmente é o impacto de uma mitzvah. Uma tzedakah que você fez, uma palavra boa que você falou, um tefilim que você colocou. Uma mitzvah, ela não tem como esse mundo a gente conseguir absorver o impacto de uma mitzvah. Porém, Hashem fala para a gente que se você fizer as mitzvot, eu vou te dar melhores condições para você poder continuar fazendo mitzvah. Então, se tem um funcionário teu, que ele trabalha no escritório, e se um belo dia fala, eu vou instalar para você, está muito quente agora, eu vou instalar para você um ar-condicionado. Chega no final do mês, você não dá o salário para ele. Ele vem cobrar, não, eu já gastei, deu ar-condicionado para você. Peraí, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O ar-condicionado são melhores condições para ele conseguir produzir, está mais confortável para ele conseguir produzir. Então, o que a Hashem ele dá para a gente normalmente das mitzvot, elas são apenas melhores condições de trabalho. O Keren Kayemet, ou seja, o que realmente a gente precisa receber, é só no mundo vindouro. Porém, algumas mitzvot, a gente recebe os juros dela aqui nesse mundo. Uma delas é honrar os pais. Quais são as outras? Tzedakah, Milut Hassadim, prática de boas ações, num sentido muito simples, que se você faz o bem para outro, aquilo vai voltar para você. Então você é beneficiado nesse mundo também, você não é o principal, é o juros. Você está recebendo juros em cima de uma mitzvah. Fala. Eu estava lembrando essa. Ben Adam ben Haveró, Beish Leishto, E Talmud Beish Torah Leishto, Keneged Kolam. Talmud Kolam. Exatamente, essa Mishnah. Exatamente. Exatamente. Talmud Torah, Keneged Kolam. O estudo da Torá equivale a todas. Equivale a todas. Sim. A Torá conta para a gente, a Torá fala para a gente dessa mitzvah que a pessoa que faz, ele honra os seus pais, ele vai ter aqui uma vida longa. Pois o Nissim vai contar a história da Guimarães a respeito, Elisha Ben Avuia. Mas a Torá traz sobre duas mitzvot que você vai ter vida longa. Essa mitzvah e uma outra mitzvah que não tem nada a ver, a princípio. Qual é a outra mitzvah que a Torá dá para você vida longa? Vai. Não, não, não. Vai. Shiloh Hakeno, Nissim já deu aquela de espantar a mãe para pegar os filhotes. Os pássaros. Conhece essa mitzvah? Não conhece. Não pode pegar o filho. Qual que é a mitzvah? Se você está no meio do teu caminho, você encontra um ninho
que a mãe, eu já dei um shur a respeito, quem quiser depois pode escutar com todos os detalhes. Você sabe que é uma fêmea que está lá, em cima ou dos ovos ou dos filhotes. E você quer pegar os filhotes, vamos supor, você gostaria de pegar os filhotes ou os ovos. A mitzvah da Torá é Shaleach teshalach et haem, você tem que espantar a mãe para você poder pegar os filhotes. Essa é a mitzvah, e essa mitzvah é considerada, a Torá fala para a gente, você vai ter vida longa se você fizer essa mitzvah. Agora que eu lembro, na Parashá dos Dez Mandamentos, eu li de um rabino comentário e lá ele pede para fazer o exercício sobre isso, que Deus, eles têm o mesmo peso para Deus, essas duas, honrar o pai e a mãe e assustar. Tirar a mãe. Então, diz esse rabino que é o mesmo peso perante a Deus. Eu não sei se a palavra é o mesmo peso. Essa mitzvah, apesar dela ser dificílima, raríssima da gente poder encontrar ela e cumprir, porque você tem que ser uma coisa espontânea, não é uma coisa que você vai ter na tua casa, não vale, por exemplo. A galinha Tem que pôs ser, o ovo. não é galinha, tem que ser um pássaro, tá certo? E além disso, tem que ser um pássaro puro, kasher, e tem que ser que não o macho, que normalmente fica cuidando, muitas vezes o macho fica cuidando dos ovos, tem que ser a fêmea. É bem difícil de cumprir essa mitzvah. Mas, ao mesmo tempo, se essa situação é raríssima de acontecer, mas se ela acontecer, é uma mitzvah que não exige nada de você. É só espantar a mãe e pegar os ovos. É uma mitzvah que não tem custo nenhum. É uma mitzvah que se faz por um instante e terminou. Então, a situação dela é muito difícil de acontecer, mas se acontece a situação, é uma mitzvah muito simples e não tem custo nenhum. Então, os Chachamim consideram essa mitzvah a mais fácil, não mais acessível, mas a mais fácil. Qualquer outra mitzvah, muitas delas exigem um esforço, exige um pagamento, exige... Essa não. Você espanta a mãe e pega os filhotes. Ah, então... Você não fazia a mãe, Boa. não fazia a mãe sofrer. Mas Então- não fazia a mãe sofrer vendo você pegar os Sim, mas ele está perguntando, mas aí então nem pega os filhotes. Boa pergunta. Eu abordei o assunto no shiur só sobre isso. Se quiser depois eu mando, senão a gente vai perder aqui o nexo. Parte das mitzvot, como esse detalhe, quer dizer, muitos falam que fazer shritá, quando você abate o animal da forma kasher, o animal não sofre. E se você diz que é por isso que existe a shritá, você está completamente errado. A shritá é uma mitzvah de Hashem. Porque se Hashem quisesse ser apenas compaixão, do jeito que a gente entende compaixão, ele não deixaria você matar nenhum animal. Então, as mitzvot são acima da nossa compreensão. É Hashem que deu, que criou o homem, que criou as aves, e ele deu para a gente as mitzvot. Isso é isso é o princípio de todas as mitzvot. Mas tem alguns detalhes dessa mitzvah muito interessantes, que justamente se compara com a questão de honrar o pai e a mãe. Se quiser, depois eu mando o shiur. Tá lá. Marcelo lembra que eu dei esse shiur. Ok. Lembra? Fiz a mesma pergunta. Mas o ponto é, independente agora dos detalhes da mitzvah, essa é considerada uma mitzvah que não tem custo, um esforço muito pequeno. Por outro lado, a Torá fala para você que se você honrar o pai e a mãe, você vai ter vida longa. Então, peraí, qual das duas? Honrar o pai ou a do passarinho? Então, os Chachamim, eles dizem, a Torá, na verdade, pegou para você os dois extremos. A mais difícil e a mais fácil. Para você concluir que tudo que está entre elas também te garante vida longa. A Torá não precisa falar em cada mitzvah. A Torá pegou a mais difícil, pegou a mais fácil, aí você entende. Se a mais difícil te garante vida longa e até a mais fácil te garante vida longa, então o que você entende? Que tudo que está entre elas também te garante vida longa. Opa. Qual difícil? Opa. Qual é a dificuldade? Opa. Então vamos, sempre honrei meus pais. então vamos ver as alachot. Vamos ver as alachot. O que significa honrar o pai? Vamos ver as alachot para a gente entender bem. A pergunta é muito boa. Quer dizer, o que tem de difícil? A pergunta é o que significa honrar o pai? Se honrar o pai significa falar com respeito, falo com respeito. Mas é muito além disso, certo? A gente falou agora do filho que colocou as palmas das mãos no chão para a mãe pisar em cima. Eles um cuidado de você se colocar numa situação de desconforto total para poder ajudá-la, e mesmo assim isso ainda é considerado muito longe do que se espera da gente. Então, é um tipo de mitzvah que tudo que você fez ainda não é suficiente. Você teve mãe, e deixa mãe. Tudo que você faz ainda não é suficiente, não é assim? Mais ou menos.
Era ou não era? Era. Ok. Podia ter feito mais. Podia ter feito mais. Pode fazer ainda. Mais e melhor, né? Você pode fazer ainda. Por isso que eu estava dizendo. A gente pode fazer hoje muito mais do que a gente poderia fazer com ela em vida. Porque uma mitzvah que você faz pensando nela, uma tzedakah que você faz pensando nela, uma reza, um kaddish, etc., hoje ela consegue apreciar muito mais. Vou concluir com uma anedota bonita. Hoje o tempo é curto. Mas tinha um Hazan que por muitos anos ele cantava o Kol Nidrei. Ele cantava muito bonito, todo mundo gostava. Ele sempre levava o pai dele, velhinho para a sinagoga, o pai dele ficava lá perto. E um belo dia, infelizmente, véspera do Yom Kippur, o pai dele faleceu. E naquele ano, as pessoas esperavam, né, de se entender que se ele vai rezar e não vai conseguir brilhar. Mas naquele dia ele brilhou muito. Ele fez com uma kavaná, com uma força, a voz dele. Aí perguntaram para ele, por que aconteceu, né? Se entende, teu pai? Ele falou, meu pai era surdo. Em vida, ou pelo menos nos últimos anos, ele não conseguia me escutar. Agora é a primeira vez que ele pode me escutar. Então eu caprichei. Então, a mitzvah de honrar os pais continua depois. Então, a gente ficar pensando, poderia ter feito mais, não leva a gente a lugar nenhum. Faça mais. Faça mais, porque agora eles podem realmente apreciar, ver o esforço e colher imediatamente os frutos daquilo. Porque em vida, às vezes você tentou de tudo para ajudar qualquer pessoa, seja o pai ou não, e você não conseguiu. A pessoa vai falar, bom, você não resolveu meu problema. Ele não viu todo aquele teu esforço. No mundo vindouro, o esforço conta, o empenho conta. Cada coisinha pequena conta bastante. Bom dia a todos. Bom dia, Chicoia. Tem fato contrário?